Encontrei-me com Jesus num jardim. Nunca vi nada tão lindo assim. Minhas dores entreguei em suas mãos, e Jesus foi falando pra mim das feridas que eu recebi. Não saíram sangue nem dor. Foi por isso que o mal eu venci, porque dela só saía amor. Foi sempre o meu amor. Foi por você que eu te deixei ser tão chagado e ferido. Por isso sinta-se amado e querido, pois é o meu amor que cura a sua dor. Foi por você que na cruz meu sangue foi derramado. Por isso sinta-se querido e amado, pois é o meu amor que cura a sua dor, que cura a sua dor. Então Jesus pediu-me assim, que as mágoas que estivessem em mim, que delas não saíssem mais dor. De hoje em diante só saíssem amor. Que seja sempre assim. Foi por você que eu me deixei ser tão chagado e ferido. Por isso sinta-se amado e querido, pois é o meu amor que cura a sua dor. Foi por você que na cruz meu sangue foi derramado. Por isso sinta-se querido e amado, pois é o meu amor que cura a sua dor. Foi por você que eu me deixei ser tão chagado e ferido. Por isso sinta-se amado e querido, pois é o meu amor que cura a sua dor. Foi por você que na cruz meu sangue foi derramado. Por isso sinta-se querido e amado, pois é o meu amor que cura a sua dor, que cura a sua dor. Nós os adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa santa cruz remistes o mundo. Meu querido irmão, minha querida irmã, que está nos acompanhando através do Facebook, também através da rádio, na impossibilidade de fazermos a tradicional procissão com a imagem do Senhor morto, nós estamos aqui na nossa igreja matriz da paróquia Nossa Senhora das Graças, para que, unido a você, possamos contemplar a imagem de nosso Senhor Jesus Cristo, o Senhor morto. Esse dia para nós é um dia que deve falar ao profundo do nosso coração. Nós bem sabemos o que significa a morte de Jesus. Jesus
de Nazaré, o Filho de Deus que veio a este mundo e que assumiu plenamente a nossa condição humana. Todo o mistério da encarnação se completa agora com o Filho de Deus que, como nós seres humanos, enfrenta toda a dor e também enfrenta a morte. Como nos dizia o saudoso Papa João Paulo II, Jesus é o rosto divino do homem e o rosto humano de Deus. Nossa fé católica nos diz que Ele é verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem, em tudo semelhante a nós, menos o pecado. Aí está Deus que se faz homem e que também morre. Estamos diante do mistério da morte. A morte que é a consequência mais dolorosa do pecado original que atingiu a nossa natureza humana. Depois de padecer todos os sofrimentos da rejeição, das dores físicas, da cruz, Jesus morre. E como todo ser humano, Ele é levado ao sepulcro. Nós sabemos que a Igreja nos diz que no caso de Jesus, como no caso de Maria no seu corpo, Ele foi glorificado. Seu corpo não se decompôs, mas a partir do momento da morte, a partir do seu sepultamento, Jesus, que desceu à mansão dos mortos, depois tem o seu corpo glorificado para tornar-se razão de nossa esperança. São Paulo vai dizer que se Jesus não tivesse ressuscitado, nossa fé não teria sentido nenhum, mas não, Ele ressuscitou. É o que vamos celebrar a partir de amanhã pela Páscoa. Mas agora entramos no mistério da morte e o sepultamento de nosso Senhor Jesus Cristo. A morte de Jesus neste ano, de maneira muito especial, nos fala da morte de milhões de seres humanos como nós, que aqui no Brasil e no mundo perderam a vida nesse tempo de pandemia, diante do contágio do Covid-19. Aqui no Brasil, já estamos com mais de 325 milhões de pessoas que perderam a vida. O luto que hoje estamos fazendo por Jesus na igreja é um luto que estamos vivendo em relação a tantos irmãos e irmãs que não conseguiram vencer esta luta contra o vírus. Nos fazemos solidários a todas as famílias enlutadas, a tantas mães que perderam seus filhos, pais que perderam seus filhos, a tantos jovens que perderam seus pais, crianças que ficaram órfãs, amigos que perderam seus amigos, familiares que unidos sofrem, choram as lágrimas
por essas perdas tão dolorosas. O luto dessa noite de Sexta-feira Santa é um luto que se prolonga por todo o nosso país, em cada cidade, em todos os países do mundo. Ao levar Jesus para o seu sepulcro, queremos acompanhar as dores, muitas vezes os gritos de tantas pessoas que precisaram, de uma hora para outra, sepultar os seus entes queridos. Estamos unidos nesse grande luto, porque em cada irmão que sofre, cada irmão que morre, Cristo também está presente. E de uma outra maneira, irmãos e irmãs, nós estamos aqui para dizer que para Jesus a morte não foi um fracasso. Jesus morreu para justamente dizer àqueles que morrem que há esperança, que assim, infelizmente, preciso passar pela experiência da morte, como ele também passou. Mas a morte do corpo não é o fim de tudo. Jesus ensinou de que há vida após esta vida, que há libertação das dores, que há libertação dos sofrimentos e que haverá ressurreição. E para dar prova de que esta é a verdade, ele mesmo disse: eu vim para dar testemunho da verdade, e a maior verdade, ou a verdade maior, é que há a ressurreição. Por amor, Jesus enfrentou nossas dores. Assim como por amor, hoje Jesus está unido a todos aqueles que estão nas UTIs, precisando do oxigênio, entubados, cuidados. Por amor, Jesus está unido a cada família que sofre as angústias de não saber o que se passa com seus entes queridos. Por amor, Jesus padeceu tudo isso e continua unido à nossa humanidade, padecendo conosco, morrendo conosco. Por amor, ele não precisava, ele é Deus, mas quis fazer-se humano para dizer: eu sou Deus convosco. Emanuel, Deus conosco. Para Jesus, esse estar conosco não foi apenas palavras ditas de boca para fora. Ele está conosco em toda a nossa realidade humana. Ele está conosco. Ele está com você. Ele está com cada família, com cada enfermo, com cada sofredor. Ao ouvirmos essa canção, nós queremos olhar para a cruz e lembrar que, se precisamos de alguém que dê testemunho de que nos ama de verdade, eis aqui Jesus, o Filho de Deus. Na cruz encontramos esta maior prova. Ele deu a sua vida por nós, por você. Contempla Jesus. Contempla Jesus.
e deixe que as tuas dores se unam às dores da mãe de Jesus, dos discípulos, da igreja, porque nós nos unimos nessa noite às dores de todos, como Cristo assumiu sobre si as nossas dores, pagou o preço de nossos pecados e nas suas chagas nós somos curados. Jesus hoje está dizendo ao mundo, e a igreja grita na evangelização que estamos fazendo ao mundo inteiro: sim, ninguém nos ama como Ele, ninguém jamais nos amou como Ele, ninguém jamais nos amará como Ele. Contempla Jesus e escute essa canção que nos consola. Tenho esperado este momento, tenho esperado que estivesses assim, tenho esperado que me fales, tenho esperado que viesses a mim. Eu sei bem que tens vivido, sei também que tens chorado. Eu sei bem o que tens sofrido, pois permaneço ao teu lado. Ninguém te ama como eu, ninguém te ama como eu. Olhe pra cruz, esta é a minha grande prova. Ninguém te ama como eu, ninguém te ama como eu, ninguém te ama como eu. Olhe pra cruz, foi por ti, porque eu te amo. Ninguém te ama como eu. Eu sei bem o que me dizes, ainda que nunca me fales. Eu sei bem o que tens sentido, ainda que nunca me reveles. Tenho andado ao teu lado, junto a ti permanecido. Eu te levo em meus braços, pois sou teu melhor amigo. Ninguém te ama como eu, ninguém te ama como eu. Olhe pra cruz, esta é a minha grande prova. Ninguém te ama como eu, ninguém te ama como eu, ninguém te ama como eu. Olhe pra cruz, foi por ti, porque eu te amo.
te ama como eu. Nós bem sabemos que a experiência da dor, a experiência da morte de alguém muito querido é algo sempre muito difícil para nós. Muitas pessoas nesta hora não encontram chão, parecem não suportar. Sabemos que muitas pessoas, para negar a dor, dão abertura para a raiva, a revolta, um ódio que muitas vezes se levanta contra a existência, a vida, até mesmo contra Deus. Para todos aqueles que estão enfrentando essa dor terrível da morte, a mensagem do Cristo que morre quer tocar o seu coração para que não se feche para Deus, não se feche para a existência, para a vida. A dor não é uma coisa que podemos negar. É melhor a aceitarmos. É melhor assumirmos que está doendo. Assim como a tristeza. Jesus, Ele também teve ao seu lado a mãe que chorou por Ele, Maria Madalena, as outras mulheres, os discípulos que, mesmo ao longe, como parte daquela multidão que estava lá na hora da crucifixão, choraram por Ele. Muitas vezes é preciso saber chorar. O luto pede que nos permitamos chorar. Talvez o nosso Brasil, na nossa casa, se nós tivemos a experiência da perda de um ente querido, talvez ainda não tenhamos chorado o suficiente. Sim, Jesus um dia também chorou a morte de Lázaro. A dor é algo muito difícil no nosso coração. Nos permitamos chorar. Nos permitamos dizer que amamos e por amor sofremos juntos com aqueles que padeceram. O Evangelho nos ensina que devemos nos alegrar com aqueles que se alegram e devemos saber chorar com aqueles que choram. Mas sabemos que essa dor vai passar. Como passou para Maria, a mãe, vai passar também para todas as mães. Como passou para os amigos que viram o Mestre morrer, vai passar também para todos os amigos, para todos os familiares. Jesus também foi colocado no sepulcro, também fecharam com a pedra o seu túmulo. Ele também ficou lá, solitário. Para aqueles que acompanharam o seu sepultamento, parecia que tudo havia sido perdido.
A desesperança também tocou o coração de muitos. Mas a palavra de Cristo havia ficado. Sim, ele disse que ao terceiro dia ele ressuscitaria. Como diz a Sagrada Escritura, primogênito dentre os mortos. Ele ressuscitou primeiro, para ser razão de nossa esperança. Você que tem chorado pela morte de seus entes queridos, que foram como que tomados tão drasticamente. Sim, permita-se chorar, mas ao mesmo tempo, permita-se acreditar no amanhã. Jesus, Ele é a nossa esperança. Agarre-se a Jesus. Você pode dizer: Senhor, dói muito, mas eu confio em vós. Confio em tudo aquilo que o Senhor nos ensinou, confio em tudo aquilo que o Senhor nos testemunhou. Confio de que o Senhor está comigo. Querido irmão, querida irmã, um conselho a igreja nos dá: não culpe a Deus. O Pai não foi culpado pelo seu filho ter morrido naquela cruz e ter sido sepultado. Esse Jesus que passou pela morte, como contemplamos o seu corpo nesta imagem, ele vivenciou tudo aquilo que havia sido anunciado pelo profeta Isaías, que disse: Deus é meu auxiliador. E lá na cruz, Jesus, ele reza a solidão diante do Pai, que é a nossa solidão. Jesus reza o sentimento de abandono quando rezou o Salmo 23: Pai, meu Deus, por que me abandonaste? Mas depois ele afirma a sua entrega dizendo: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Essa conversa com o Pai que se iniciou lá no Horto das Oliveiras, quando ele pediu: Pai, se é possível, afasta de mim esse cálice, mas faz a tua vontade e não a minha. Essa oração se completa na cruz. Pai, Deus, permitiu a dor, porque ele sabia que seu filho poderia dar um testemunho que seria depois luz que iluminaria a toda a humanidade. Ele se tornaria a esperança de todo o mundo. Houve um grande aprendizado na experiência de morte que estamos acompanhando dessas pandemias. Nos perguntemos: quais são os ensinamentos que estamos recebendo? Quais são os ensinamentos que estamos aprendendo apesar de toda a dor? Aqueles que têm conseguido a graça da cura têm testemunhado, muitas vezes até um reencontro profundo com Deus, um valor à vida que não estavam dando mais. Quantos outros ensinamentos? Por isso, nessa noite, nós queremos dizer: abra-se para Deus. Permita que Ele fale ao seu coração. Permita que Deus seja solidário à sua dor, porque Ele padeceu todos os nossos sofrimentos. Foi por nós, foi por você que Ele foi chagado, que Ele foi ferido,
foi por nós. Estamos lembrando isso nessa noite santa. Vamos contemplar Jesus. Foi por você. Foi por você. Te deixei ser tão chagado e ferido. Preciso sinta-se amado e querido. Pois é o meu amor que cura a sua dor. Foi por você que na cruz meu sangue foi derramado. Por isso sinta-se querido e amado. Pois é o meu amor que cura a sua dor. Foi por você que eu me deixei ser tão chagado e ferido. Por isso sinta-se amado e querido. Pois é o meu amor que cura a sua dor. Foi por você que na cruz meu sangue foi derramado. Por isso sinta-se querido e amado. Pois é o meu amor que cura a sua dor, que cura a sua dor. Deus está aqui nesse momento. Sua presença é real em meu viver. Entregue a sua vida, os seus problemas. Fale com Deus, Ele vai ajudar você. Deus te trouxe aqui para aliviar o seu sofrimento. É Ele o autor da fé, do princípio ao fim de todos seus tormentos. E ainda se vier noite traiçoeira, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Seja qual for o seu problema, fale com Deus, Ele vai ajudar você. Após a dor vem a alegria, pois Deus é amor e não te deixará sofrer. Deus te trouxe aqui para aliviar o seu sofrimento. Pois Ele é o autor da fé, do princípio ao fim, em todos seus tormentos. Se ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for,
Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. A fé. A fé é capaz de nos ajudar a reencontrar a paz, apesar do sofrimento. A paz é dom de Deus, um dom alcançado por aquele que sabe batalhar na vida com fé. A paz é dom de Deus que retorna ao coração daquele que sabe se entregar, abandonar-se. Tem horas na vida que não temos resposta para tudo. Temos nossos porquês, questionamos. Podemos questionar. Mas quando não temos respostas humanas, abramos-nos para as respostas divinas. A fé, nesta hora, nos ajuda a superar toda dor, toda tristeza, desesperança, medos e dúvidas. Ter fé não significa não ter dúvidas. A fé é uma virtude que precisamos praticar apesar da dúvida, apesar de muitas vezes não compreendermos tudo ou não compreendermos nada. Nesta hora, a fé, ela é a nossa defesa. Nos apegamos à fé, talvez como o único remédio capaz de curar nossos corações e pela fé retomar a esperança, o sentido da vida, retornar à serenidade, retornar à paz. É uma paz que só quem vive na fé pode alcançar. Paz e fé. Jesus, ele nos dá um grande testemunho do que é fé plena lá na cruz. Quando não existia mais razões humanas para tudo o que estava acontecendo, quando não se podia colocar a esperança de remédio em mais ninguém, Jesus, ele vai rezar dizendo: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Que sabedoria, que capacidade de entrega, que capacidade de fé. Na fé, Jesus morreu. Como nós temos acompanhado testemunhos de tantos irmãos e irmãs que
tem enfrentado a morte aí mundo afora, mas tem deixado o seu testemunho de fé. Muitos que voltaram ali do coma induzido, disseram e têm dito a nós que o que lhe restava era apenas rezar e entregar-se nas mãos de Deus. Abandonar-se nas mãos de Deus. Abandonar-se nas mãos de Deus quando tudo é tão difícil. Abandonar-se quando a dor é terrível. Abandonar-se nas mãos de Deus. Sim, uma pessoa de fé é capaz disso. E como dom, o Senhor, Ele restabelece uma paz profunda no coração daquele que crê. Lembram-se, quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. Quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Se Jesus ensinou isso, é porque Ele também a viveria e deixaria como certeza para nós o seu testemunho. Por isso, faça a experiência de abandonar-se nas mãos de Deus. Vivemos num mundo como que um grande tempo de noite escura da alma, uma grande desolação. Nessas horas, a melhor oração, o melhor ato de fé é este: abandonar-se nas mãos de Deus. Fica perto do Senhor. Essa canção que nos diz mais perto do meu Deus é um convite a ficarmos bem próximo do Senhor, que está nos céus e que pode trazer o céu para nossa alma quando muitas vezes a purificação está acontecendo. Essa canção nos diz que na dor como no bem-estar hei de te amar. Quando a aflição bater, com fé hei de dizer: mais perto do meu Deus, ó Pai do céu. Sim, irmão, sim, irmã, na hora de nossas dores, nós temos que escolher irmos para longe ou ficarmos ainda mais perto do nosso Deus. Jesus nos faz esse convite. Mais perto, fica mais perto do Pai do céu. Se a dúvida vier e anoitecer, sem luz que nos conduz ao teu olhar, diz a canção, então serei fiel e gritarei feliz, mais perto do meu Deus, ó Pai do céu. Na mão do meu irmão encontro a paz, sentindo a tua presença que me satisfaz. Sim, na dor também nos permitamos ser cuidados e louvemos a Deus por aqueles que são os cuidadores, que estão ali como presença de Deus, amando, protegendo, confortando, aliviando a dor, consolando. É a presença de Deus. Sinta Deus cuidando. A sua presença satisfaz. E então te louvarei, teu nome bendirei, mais perto do meu Deus, ó Pai do céu. Então te louvarei, teu nome bendirei, mais perto do meu Deus, mais perto do meu Deus. Permita-se sentir assim.
com fé hei de dizer, mais perto do meu Deus, ó Pai do céu. Se a dúvida vier e anoitecer, sem luz que me conduz ao teu olhar, então serei fiel e gritarei feliz, mais perto do meu Deus, ó Pai do céu. Na mão do meu irmão encontro a paz, sentindo a tua presença que me satisfaz. Então te louvarei, teu nome bendirei, mais perto do meu Deus, ó Pai do céu. Então te louvarei, teu nome bendirei, mais perto do meu Deus, ó Pai do céu. Mais perto do meu Deus, ó Pai do céu. Querido irmão, querida irmã, há esperança. Cristo é a nossa esperança. O livro do Apocalipse diz que Ele tem a chave da morte e da vida. Sim, Ele desceu às profundezas da nossa realidade humana e ao encontro daqueles que estavam na mansão dos mortos para tornar-se a esperança, a luz que brilha nas trevas. Sim, o sepulcro não pôde conter o Deus da vida. De hoje para amanhã, a igreja silencia, se entristece, mas renova suas forças e esperança, porque nós já sabemos que Ele não ficou sob o domínio da morte. Venceu a morte. E assim a igreja no mundo inteiro tem anunciado esse grande testemunho e essa grande mensagem de superação, de vida e vida plena, de vida eterna, de vida ressuscitada em Cristo Jesus. Por isso, nós sempre estamos nesta vivência, na trajetória entre morte e vida, entre dor e alegria, entre perdas e ganhos,
entre perdas e vitórias. Jesus é a nossa vitória. E no dia de hoje, lá no Vaticano, nós também tivemos a pregação do conhecido Frei Raniero Cantalamessa, que hoje é cardeal, Raniero Cantalamessa, e que é o pregador da Casa Pontifícia. Então ele fez uma homilia bonita, dirigindo ao Santo Padre o Papa, o que se dirige também a toda a Igreja. E ao encerrarmos este momento bonito, gostaríamos também de trazer as palavras de Frei Raniero, que é também uma orientação de vida para nós. Quando olhamos para o Cristo morto, nós sabemos que a sua história não parou ali. A sua história continuou com a ressurreição. Jesus, ao morrer naquela cruz, ele institui oficialmente a Igreja nesse mundo, na sua missão messiânica de Salvador, de Redentor, de resgate da esperança e da vida em toda a terra. Portanto, nessa noite, nós não estamos celebrando o fracasso, não estamos presos à dor, mas nós estamos com Cristo superando toda a dor. Nós estamos com Cristo superando as nossas tristezas. Nós estamos morrendo com Cristo como batizados para ressuscitarmos com Ele, como vamos celebrar no dia de amanhã, na vigília da ressurreição. Por isso, nós estamos em missão. E as palavras do Frei Raniero Cantalamessa, no dia de hoje, lembra de tudo aquilo que o Espírito Santo continua dizendo à Igreja. Como nos dizia o livro do Apocalipse, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Sim, que nossos ouvidos se abram para ouvirmos aquilo que o Espírito de Deus está dizendo a nós, porque o que Ele está nos dizendo custou a morte do Filho de Deus. Como na história da humanidade hoje, a transformação do mundo está custando a morte de tantas pessoas, está custando a morte de tantos inocentes. O que essas mortes estão dizendo a nós? Será que não é preciso realmente uma transformação de vida em toda a terra? Uma nova conscientização sobre o valor da vida, sobre a dignidade da vida, sobre o valor do nosso próximo, do nosso semelhante? Não está sendo um grito para que a fraternidade universal realmente aconteça? Foi por isso que Jesus lutou quando veio a essa terra, fundou a Igreja, nos ensinou que Deus é nosso Pai eterno e por isso somos todos irmãos. Então agora trago aqui, em tempo breve, estas palavras do Frei Raniero, que nos fala desse ensinamento importantíssimo que precisamos aprender com Jesus, nosso irmão maior. Começa a pregação dizendo assim: em 3 de outubro passado, junto à tumba de São Francisco, em Assis, o Santo Padre assinava a sua encíclica sobre a fraternidade, conhecida como Fratelli Tutti. Em pouco tempo, esta carta fez renascer em tantos corações a aspiração quanto a este valor universal, o valor da fraternidade, que trouxe à luz tantas feridas contra ela no mundo de hoje e indicou algumas vias para se chegar a uma verdadeira e justa fraternidade humana e exortou a todos, pessoas e instituições, a trabalhar por ela. Faço aqui um parênteses para apresentar este documento, uma carta escrita pelo Papa, que quer ser como uma direção espiritual para todos nós cristãos, católicos ou não,
e a todo homem e mulher de boa vontade no mundo inteiro. Fratelli Tutti, sobre a fraternidade e a amizade social tão urgente. Continua Frei Raniero. A encíclica é endereçada idealmente a um público vastíssimo, dentro e fora da Igreja, na prática, a toda a humanidade. Toca muitas esferas de vida, da privada à pública, da religiosa à social e política. Devido a este seu horizonte universal, ela evita justamente restringir o discurso ao que é próprio e exclusivo dos cristãos. Contudo, pelo final da encíclica, há um parágrafo em que o fundamento evangélico da fraternidade é resumido em poucas, mas vibrantes palavras. Afirma a carta segundo Frei Raniero: outros bebem de outras fontes, mas para nós, esse manancial de dignidade humana e fraternidade está no Evangelho de Jesus Cristo. Dele brota, para o pensamento cristão e para a ação da Igreja, o primado reservado à relação, ao encontro com o mistério sagrado do outro, a comunhão universal com a humanidade inteira, com a vocação de todos. O mistério da cruz que estamos celebrando nos obriga a nos concentrarmos justamente nesse fundamento cristológico da fraternidade, que foi inaugurado na morte de Cristo. No Novo Testamento, a palavra irmão significa em sentido primordial a pessoa nascida do mesmo pai e da mesma mãe. Mas também irmãos, em segundo lugar, são chamados os membros do mesmo povo e nação. Assim, Paulo afirma estar disposto a se tornar anátema, ou seja, separado de Cristo em vantagem de seus irmãos segundo a carne, os israelitas. Romanos 9:3. Claro que nesses contextos, como em outros casos, irmãos abrange homens e mulheres, irmãos e irmãs. Nesse alargamento de horizonte, chega-se a chamar de irmão cada pessoa humana, pelo fato de ser tal, de ser humano. Irmão é aquele que a Bíblia chama de próximo. 1 João 2,9 diz: quem não ama o próprio irmão, significa quem não ama o seu próximo. Quando Jesus diz: todas as vezes que fizestes a um desses mínimos que são meus irmãos, foi a mim que o fizeste. Compreenda aqui toda pessoa humana necessitada de ajuda. Não apenas os membros da igreja ou do meu grupo religioso. O que Jesus quis dizer é toda pessoa humana que precisa de ajuda. Mas ao lado destes significados antigos e conhecidos no Novo Testamento, a palavra irmão tende sempre mais a indicar uma categoria particular de pessoas. Irmãos entre si são os discípulos de Jesus, aqueles que acolhem seus ensinamentos. Mateus 12 vai dizer: quem é minha mãe, quem são meus irmãos? Todo aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Nesta linha, a Páscoa marca uma etapa nova e decisiva. Graças a ela, Cristo se torna o primogênito entre muitos irmãos. Romanos 8:29. Os discípulos se tornam irmãos em sentido novo e profundíssimo. Compartilham não apenas o ensinamento de Jesus,
mas também seu espírito, sua nova vida de ressuscitado. É significativo que somente após a sua ressurreição, pela primeira vez, Jesus chama os seus discípulos de irmãos. Vai dizer aos meus irmãos, diz a Maria Madalena, que eu subo para junto do meu Pai e o vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. João 20:17. Pois tanto o santificador quanto os santificados, lê-se na carta aos Hebreus, todos procedem de um só. Por esta razão, ele, o Cristo, não se envergonha de chamá-los irmãos. Hebreus 2:11. Depois da Páscoa, este é o uso mais comum do termo irmão. Indica o irmão de fé, membro da comunidade cristã. Irmãos de sangue, também nesse caso, mas do sangue de Cristo. Somos irmãos do sangue de Cristo. Isso faz da fraternidade de Cristo algo de único e transcendente em relação a qualquer outro gênero de fraternidade, e deve-se ao fato de que Cristo é também Deus. Ela não se substitui aos demais tipos de fraternidade baseados em família, nação ou raça, mas coroa-os. Todos os seres humanos são irmãos enquanto criaturas do mesmo Deus e Pai. A isso a fé cristã acrescenta uma segunda e decisiva razão. Somos irmãos não apenas a título de criação, mas também de redenção. Não só porque todos temos o mesmo Pai, mas porque todos temos o mesmo irmão, Cristo, primogênito entre os irmãos. À luz de tudo isso, devemos fazer agora algumas reflexões atuais. A fraternidade se constrói exatamente como se constrói a paz, isto é, começando de perto, a partir de nós, não com grandes esquemas, cometas ambiciosas e abstratas. Isto significa que a fraternidade universal começa para nós com a fraternidade na Igreja Católica. Deixa de lado, por uma vez, também a segunda esfera, que é a fraternidade entre todos os fiéis em Cristo, ou seja, o ecumenismo. A fraternidade católica está dilacerada, diz aqui o Frei Raniero, repito, a fraternidade católica está dilacerada. Aqui eu paro, faço um parênteses. Quanta gente se levantando uns contra os outros dentro da própria igreja. Quantas pessoas se usando das mídias sociais para atacar uns aos outros dentro da própria igreja. Isso não dói ao coração de Cristo? E depois, a fraternidade ecumênica entre nós e os outros cristãos, se ela não for buscada, isso não doeu a Cristo? Mais amplamente, a fraternidade universal, como seres humanos, isso não custou a Cristo? Voltando para a realidade dentro da igreja, diz o Frei Raniero, continua aqui a leitura do seu texto. A túnica de Cristo foi cortada em pedaços pelas divisões entre as igrejas. Lembre-se daquele manto, aquela túnica que foi cortada em 4 partes. A divisão entre as igrejas. Mas o que não é menos grave, cada pedaço da túnica, por sua vez, é frequentemente dividido em outros pedaços. Aqui meu comentário, o Frei Raniero está dizendo
Por que tanta separação, divisão entre cristãos que não sabem dialogar, que se dividem cada vez mais? O manto de Cristo que se rasga. Continua o texto. Naturalmente falo do elemento humano dela, porque a verdadeira túnica de Cristo, seu corpo místico animado pelo Espírito Santo, ninguém jamais poderá dilacerar. Aos olhos de Deus, a Igreja é una, santa, católica e apostólica, e assim permanecerá até o fim do mundo. Isto, contudo, não desculpa as nossas divisões, mas as torna ainda mais culpáveis e deve nos impulsionar com mais força a restaurá-las. Se queremos ressuscitar com Cristo que morreu conosco, precisamos tomar uma decisão em restaurar a unidade dos cristãos. Qual é a causa mais comum das divisões entre os católicos? Não é o dogma, não são os sacramentos e os ministérios. Coisas estas que, por singular graça de Deus, mantemos íntegras e unânimes. É a opção política. Quando ela se sobrepõe àquela religiosa e eclesial e desposa uma ideologia, esquecendo completamente o sentido e o dever da obediência na Igreja. É isto. Em certas partes do mundo, o verdadeiro fator de divisão, ainda que tácito ou indignadamente. Muitas vezes por partidarismo e ideologia política. E isto é um pecado, no sentido mais estrito do termo. Significa que o reino deste mundo se tornou mais importante no próprio coração do que o reino de Deus. Creio que sejamos todos chamados a fazer um sério exame de consciência sobre isso e a nos convertermos. Esta é, por excelência, a obra daquele cujo nome é Diabolos, isto é, o divisor, o inimigo que semeia o joio, quando o define Jesus em sua parábola, Mateus 13, 25. Devemos aprender do Evangelho e do exemplo de Jesus. Ao redor dele havia uma forte polarização política. Foi isso que matou Jesus. Foi isso que matou Jesus. Existiam 4 partidos: fariseus, saduceus, herodianos e zelotes. Jesus não ficou do lado de nenhum deles e resistiu energicamente à tentativa de ser arrastado para uma parte ou outra. A comunidade cristã primitiva o seguiu fielmente nessa opção. E este é um exemplo, sobretudo, para os pastores, que devem ser pastores de todo o rebanho, não apenas de uma parte dele. O Raniero fala aqui para nós, bispos, sacerdotes, pastores e pastoras entre os leigos e também entre aqueles que não são católicos. Pastores para todo o rebanho e não apenas para uma parte dele. Continuo. São eles, por isso, os primeiros a ter que fazer um sério exame de consciência e se perguntar aonde estão conduzindo o próprio rebanho, se à própria parte, ou ao próprio partido, ou à parte de Jesus. O Concílio Vaticano II confia aos leigos, antes de tudo, a tarefa de traduzir as indicações sociais, econômicas e políticas do Evangelho em diferentes opções, desde que sejam sempre respeitosas e pacíficas. Encerra Frei Raniero. Se há um dom ou carisma próprio que a Igreja Católica deve cultivar em benefício de todas as igrejas,
Este é a unidade. A recente viagem do Santo Padre ao Iraque nos fez ver concretamente o que significa, para quem está oprimido ou afligido por guerras e perseguições, sentir-se parte de um corpo universal, com alguém que pode fazer o resto do mundo escutar o próprio grito e fazer renascer a esperança. Ainda uma vez, cumpriu-se o mandato de Cristo a Pedro: confirma os teus irmãos. Aquele que morreu na cruz para reconduzir à unidade os filhos de Deus dispersos, elevemos neste dia, com coração contrito e espírito humilde, a oração que a igreja dirige em cada missa antes da comunhão. Senhor Jesus Cristo, dissestes a vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. Aqui acrescento, irmãos, o que a campanha da fraternidade tentou nos propor. Jesus é a nossa paz. Do que estava dividido, Ele fez uma unidade. Não como briga política e ideológica, mas como uma proposta de fraternidade que deve começar entre nós dentro da igreja, ampliar-se para aqueles que no ecumenismo possam somar-se a nós, entre todos os cristãos. Depois, com nosso exemplo, propormos no diálogo a grande fraternidade universal. Foi para isso que Jesus morreu naquela cruz. E nós seremos fortes, muito mais fortes, se deixarmos que Jesus, que uniu o céu e a terra, que abriu as portas do céu para todos nós pecadores, se Ele conseguir também abrir as portas dos nossos corações, se assim como Ele tirou Lázaro de dentro do túmulo, Ele conseguir tirar aquele lado mais santo, mais puro, mais verdadeiro de nossas vidas, de dentro do sepulcro de nossas consciências. Jesus ressuscita. E para nós, nessa noite também, Ele começa novamente a dizer: irmão, irmã, vem para fora. Escute o Senhor dizendo para esse homem santo, essa mulher santa que existe dentro de você: vem para fora. Deixa o homem velho sepultado, a mulher velha sepultada. Escute já o Senhor te chamando, como um dia, quando Ele vier para a segunda vez, Ele vai gritar e vai tirar nossos corpos dos túmulos. Mas antes de tirar nossos corpos do túmulo, Ele quer tirar nossas almas do nosso túmulo interior. Vem para fora. Nós queremos dizer a Jesus: eu te amo, Jesus. Ao Senhor que nos amou tanto e nos ama tanto, nós queremos dizer que nós também te amamos. Enquanto as luzes desta noite se apagam, que o Senhor, que é a nossa luz, brilhe fortemente em nossos corações.
é Páscoa. O Senhor está passando pela terra, passando por nós, nos tocando, nos amando. Meu Senhor despojou-se de si, sendo Deus, se fez homem, se entregou e morreu numa cruz. Meu Senhor, para salvar a mim, meus irmãos, se humilhou, veio ao mundo e das trevas fez luz. Eu te amo, sou louco de amor por ti, meu Jesus, tu és minha paz, minha luz, meu Rei e meu bom pastor. Eu te amo, sou louco de amor por ti, meu Jesus, tu és minha paz, minha luz, meu Deus, meu Senhor. Meu Senhor, que tudo criou por amor, não foi recebido pelo povo seu. Lá na cruz, pede ao Pai que perdoe aos cruéis, que não sabem que matam o Filho de Deus. Eu te amo, sou louco de amor por ti, meu Jesus, tu és minha paz, minha luz, meu Rei e meu bom pastor. Eu te amo, sou louco de amor por ti, meu Jesus, tu és minha paz, minha luz, meu Deus, meu Senhor. Enquanto a escuridão foi se estendendo sobre a terra com a morte de Cristo, a sua luz foi inundando as almas de todos os seres humanos. Cristo morre, mas na sua morte ele vence. Vence o tentador, o demônio, vence o pecado, vence a morte. Na sua morte, ele nos dá vida. Vida. Meu Senhor cumpriu a promessa, nos deu o Espírito Santo da parte de Deus. Foi a casa do Pai preparar-nos lugar para levar-nos consigo ao reino dos céus.
Eu te amo, sou louco de amor por ti, meu Jesus. Tu és minha paz, minha luz, meu Rei e meu bom pastor. Eu te amo, Sou louco de amor por ti, meu Jesus. Tu és minha paz, minha luz, meu Deus, meu Senhor. Eu te amo, sou louco de amor por ti, meu Jesus. Tu és minha paz, minha luz, meu Deus e meu bom pastor. Eu te amo, sou louco de amor por ti, meu Jesus. Tu és minha paz, minha luz, meu Deus, meu Senhor. meu Deus, meu Senhor. Meu Deus, meu Senhor.